Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique que está falando, professor de redação do Cursinho Federal de Goiás, tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando aí as videoaulas, né, que eu tenho postado nos materiais referentes aos resumos, né, das aulas que não estão acontecendo, né, em razão do Covid, da crise do Covid. Tudo bem? Então, hoje farei aqui um videozinho, né, sobre uma proposta que já foi trabalhada no cursinho no ano passado e eu percebi que causou um tanto bom de polêmica, né? As pessoas gostaram de debater o tema e é uma proposta relativamente simples para que nós entendamos mais sobre o projeto de texto, né? As primeiras aulas, sobretudo o primeiro mês de um curso de redação, né? Um curso de redação que tem a extensão de pelo menos 2 semestres. O primeiro mês geralmente ele é reservado ao estudo do projeto de texto, tudo bem? O projeto de texto ele é definido já no primeiro parágrafo, né? Vocês que têm aí o e-book, né, o material em mãos, né, vocês verão que o projeto de texto ele é algo que é definido já no primeiro parágrafo, né? E no primeiro parágrafo, em razão de que o projeto de texto precisa estar, o projeto de texto precisa ser bem explicitado à pessoa que examinará a redação, para que haja clareza em relação a quais aspectos que deverão ser corrigidos, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos fazer um método empírico, analisar a proposta, tudo bem? Para depois elaborar o projeto de texto. Então, com o material, vocês têm acesso a uma perspectiva dedutiva. Né? Como assim dedutiva? Vocês leem a teoria, com base nos conceitos da teoria, vocês farão a prática e tentarão construir o projeto de texto de vocês. Agora, numa perspectiva inversa, nós leremos a proposta. Com base na leitura da proposta, nós iremos extrair as palavras-chave, as ideias centrais dos textos, organizar essas ideias e colocá-las, né, no primeiro parágrafo. Então, o objetivo dessa aula de hoje é construir o primeiro parágrafo, né, de uma redação. Dependendo de como for o tempo aqui, nós poderemos até falar um pouquinho, né, dos critérios de argumentação. Mas, a princípio, vamos definir o projeto de texto, tudo bem? Então, já vamos começar aqui com a leitura. Se vocês tiverem o e-book em mãos, né, vocês poderão ir aqui na página 78 do e-book de vocês. Peço escusas aí pela alergia, não é Covid não, é porque a rinite às vezes ataca, e quem tem rinite sabe muito bem como é que é isso. Então, vamos lá. Página 78, né? De que maneiras a impunidade afeta a democracia? Esse será o tema sobre o qual nós falaremos hoje, tudo bem? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para que nós entendamos alguma coisa a respeito de projeto de texto é ler o tema da redação, tudo bem? Então, quando você pega uma redação, a primeira coisa que você faz é ler o tema dessa redação. E não é somente a leitura corriqueira do tema da redação, é uma leitura para identificar os conceitos centrais que estão sendo colocados aqui por meio desse tema. Então, ler o tema não é simplesmente vir aqui na caixinha e ler, de que maneiras a impunidade afeta a democracia. Ah, pronto, eu li o tema. Não, não é assim que se faz a leitura do tema. Até porque, com base no tema, será feita a tese, né? A tese, vocês verão aí no material, né? Já falei sobre isso nos outros resumos também. A tese, ela é sempre uma afirmação fundamental que é feita sobre o tema. Então, uma afirmação fundamental, ela é fundamental porque ela tem os conceitos principais do tema. Tudo bem? Então, é isso que significa ser uma afirmação fundamental. É uma afirmação que contenha os conceitos fundamentais do tema. Então, quais serão os conceitos fundamentais desse tema? Vejamos aqui. Com certeza, democracia é um deles, né? Democracia, com certeza, é um desses conceitos. Então, a minha tese ela tem que abordar esse aspecto aqui. E impunidade também, né? Impunidade. Né? E
uma parte que é menos perceptível, talvez, né, seria essa daqui, ó. De que maneiras? Porque veja que interessante, ó. Quando uma indagação como essa, né, se apresenta a nós, de que maneiras a impunidade afeta a democracia? Então perceba que não há espaço para uma consideração contrária, de que de fato algum, de modo algum, a impunidade afetaria a democracia. Essa afirmação não cabe, né, diante desse tema aqui. O tema ele já parte do pressuposto de que sim, a impunidade afeta a democracia. A pergunta que está sendo colocada é quais são os modos ou por quais vias, né, ou de que maneiras essa impunidade afeta a democracia. Né? Então, o pressuposto elementar aqui é de que sim, a impunidade afeta a democracia. Né? Isso tem um tom pejorativo, né? Não, a partir da leitura desse tema, né? Sem ir aos textos motivadores. Eu espero que já tenha ficado claro, né? Uma vez que houve a reflexão sobre esses conceitos do tema, espero que tenha ficado claro que, de fato, a impunidade ela afeta a democracia num sentido pejorativo, né? Isso é algo bem corriqueiro, né? Bem corriqueiro, assim. Nós temos essa impressão de modo bem intuitivo, né? Então, esse é o primeiro passo, tudo bem? Você lê o tema, identifica os conceitos centrais do tema, pensa sobre o tema. Então, ó, já não posso afirmar que, de fato, a impunidade não afeta a democracia. A impunidade afeta, sim, a democracia. A pergunta é, como essa impunidade afeta a democracia? Como? Esse de que maneiras aqui, então, que está sublinhado aqui, seria como. Como a impunidade afeta a democracia? De que maneiras a impunidade afeta a democracia? Tudo bem? Então, se o tema fosse outro, por exemplo, né, desafios para a democracia brasileira contemporânea. Desafios para a democracia brasileira contemporânea. A impunidade poderia ser um desses desafios, percebe? Fazendo uma correlação aqui. Mas sem muitas digressões. Então, ó, as principais partes desse tema aqui ó, são o como, né? A falta de punição, ou seja, a impunidade, né? Afetam, ou seja, prejudica a democracia. Percebeu a leitura do tema? A leitura do tema é feita dessa forma. Né? Reflexão sobre os conceitos principais do tema. Reflexão sobre os conceitos principais do tema. Então, nossa tese será feita a partir disso. Tudo bem? A partir disso. Mas, professor, né, isso aqui serve para o projeto dialético e para o projeto associativo? Olha, a tese ela aparece nos dois tipos de projeto, né? Se vocês veem no material de vocês perceberão que tanto o projeto dialético, né, que é feito com contratese e tese, quanto o projeto associativo, que é feito com tese e dois percursos, são projetos que apresentam tese. Né? Então, o conceito de tese ele é invariável. A tese ela é sempre uma afirmação que se faz, uma afirmação fundamental que se faz sobre o tema. Tudo bem? Dependente de ser projeto associativo ou projeto dialético. O que mudará, e aí nós veremos isso com base nos textos motivadores, é que os dois percursos analíticos que seriam colocados no projeto associativo, num projeto dialético, esses dois percursos eles são aglutinados e são colocados como um conjunto da tese. Como assim? Ficou um pouquinho confuso, né? Mas eu falarei sobre isso mais para frente. Primeiro, nós analisaremos os textos motivadores para saber se de fato essa proposta permite um projeto que seja considerado dialético ou se essa proposta permite um projeto apenas associativo. Né? Existem propostas que permitem um e outro, existem propostas que já tendem muito mais para um do que para outro, né? Assim sucessivamente. Então, o primeiro passo, lê o tema. Lê o tema, pensou sobre o tema, refletiu sobre o tema. Qual o segundo passo agora? Agora nós falaremos sobre os textos motivadores, tudo bem? Então, vamos ler aqui os textos motivadores dessa proposta. Né? Para nós começarmos essa reflexão. Então, ó,
mínimo 20, máximo 30. Né? A redação que apresentar cópia dos textos na proposta de redação ou do caderno de redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. E se essa cópia for recorrente na redação, a redação poderá ter a nota zerada, inclusive, tudo bem? Redação com menos de 15 linhas, nota 0. Fugir ao tema ou ao gênero textual, dissertativo ou argumentativo, nota 0 também. Respeitar os direitos humanos, nota 0 também. Tudo bem? Apresentar deliberadamente qualquer informação desconectada com o tema, também zera a redação. Tudo bem? Feitas essas considerações, leiamos aqui agora o texto 1. Então, o texto 1 ele fala assim, ó. No Brasil, a democracia convive perversamente com a injustiça social. Sétima potência mundial, quando se medem índices econômicos, o país ainda apresenta números de desigualdade e gap social dos mais elevados na América Latina, aferidos nos dados da educação, do trabalho e da mortalidade. Então, ó, aqui teve um período longo, né? Então a gente para e reflete sobre isso aqui que foi lido. Ó. À medida que você tiver fluência de leitura, leia o texto por inteiro, né, e depois reflita sobre o texto. Mas, como estamos fazendo aqui um passo a passo, né, então vamos pensar sobre esse período aqui. O gap social, uma informação importante, né? Gap social, né, gap, essa palavra aqui em inglês, significa um distanciamento, né, um buraco, digamos assim, uma lacuna, né? Então, ó, o que essa informação está dizendo? Que no Brasil, né, o regime democrático ele convive de maneira ruim, perversamente, com a injustiça social. Ou seja, a injustiça social é algo que prejudica a democracia. Tudo bem? Vocês se lembram que o tema é como a impunidade afeta a democracia. Então, a impunidade dentro dessa perspectiva aqui estaria relacionada à ótica da injustiça social. Tudo bem? Então, a impunidade é um tipo de injustiça social. Então, a gente já tira essa informação aqui da primeira linha do texto motivador número 1. Então, ó, o Brasil ele é a sétima potência mundial, né? Quando se medem o quê? Índices econômicos. Ó. Então, já separou aqui a sociedade da economia, né? Duas óticas de análise. Então, quando se medem os índices puramente econômicos, o Brasil está na sétima potência mundial. Mas, quando esses números são relativos à desigualdade, gap social, né? Aí, quando se medem os índices econômicos, é considerada a sétima potência mundial, mas o país ainda apresenta números, né, de desigualdade e gap social muito elevados, né? E aí esses números aqui, essas variáveis aqui, elas são consideradas não na economia, mas nos dados da educação, do trabalho e da mortalidade. Então percebe que até esse ponto final aqui, o texto ele está fazendo um jogo de comparação, né? Se você olha o lado econômico brasileiro, pô, sétima potência mundial, tá legal, massa. Agora, se nós olhamos os dados da educação, do trabalho, né, de mortalidade, esses números eles já dão uma bagunçada, né? Então, aí começa a aparecer desigualdade social, né, uma lacuna aí muito grande entre as pessoas que ganham muito dinheiro, as pessoas que ganham pouco, as pessoas que moram em determinados centros urbanos, as pessoas que moram, né, em locais que são mais afastados, né, locais periféricos. Tudo isso são reflexões que podem ser tiradas, né, desse primeiro período aqui do texto. Então, ler o texto motivador é justamente entender qual é a relação desse texto motivador com o tema. Então, se o tema está falando que algo é prejudicial à democracia, né, à impunidade mais especificamente, então eu tenho que analisar os textos motivadores dentro dessa ótica, tudo bem? O que está sendo colocado aqui nesse texto motivador que me permite relacionar essa informação com o tema, tudo bem? Então, continuemos aqui. Além do mais, persiste um déficit republicano na raiz de nossa comunidade política. Práticas patrimonialistas e clientelistas resistem no interior do sistema político e nas instituições públicas. Enquanto se ampliou de maneira inédita o quadro de eleitores, falta ainda uma agenda ética capaz de transformar o sistema político eleitoral e o comportamento partidário. A corrupção corre o risco de se tornar endêmica e está associada tanto ao maltrato do dinheiro público como ao descontrole das políticas governamentais. Então, ó, mais informações relevantes. Ó. Déficit republicano na raiz de nossa comunidade política. Déficit republicano, ou seja, nós estamos aquém, né, de uma república que seja considerada satisfatória. Né? A nossa república ela não é considerada satisfatória e isso está na raiz
da comunidade política. Ou seja, um déficit republicano que está relacionado à raiz, ou seja, que está relacionado ao processo histórico. Tudo bem? Esse conceito aqui, ó, essa raiz aqui, né, te indica uma possibilidade de pensamento histórico. Tudo bem? Pensamento histórico, né? Se o nosso país ele apresenta um déficit histórico republicano, né, então eu preciso entender como que acontece essa construção da república, né, da república e da democracia no Brasil. Tudo bem? São sugestões que o texto 1 dá a nós. São sugestões. Ó. Então, quais são, né, os tipos desse déficit, quais são indicações, né, indicativos, né, índices desse déficit republicano? Então, ó, práticas patrimonialistas, né, que são aquelas práticas patrimonialistas e clientelistas, né, que são aquelas práticas que consistem em usar o espaço público como se ele fosse um espaço privado, né? Então são, por exemplo, o nepotismo seria um bom exemplo disso, tá? Essas práticas acontecem, digamos assim, quando pessoas usam o que não é de ordem individual e sim de ordem coletiva a propósito individual, né? Quando as pessoas se apropriam do espaço público, né, e do bem público, da instituição pública para favorecimento pessoal e para a organização de relação mercadológica, tudo bem? E aí daí que vem o clientelismo, tudo bem? Então, ó, o texto está sugerindo que essas práticas foram práticas que fundaram, né, a raiz republicana da sociedade brasileira, tudo bem? Então, em razão dessas práticas, a República Brasileira ela apresenta um déficit, tudo bem? Déficit republicano, déficit democrático da comunidade política brasileira, né? E uma das razões seriam essas duas aqui, ó, tudo bem? Tanto é que a autora diz, ó, resistem no interior do sistema político nas instituições públicas. Aí vem uma comparação, ó. Enquanto se ampliou de maneira inédita o quadro de eleitores, né, ou seja, o sufrágio ele foi colocado de maneira universal, né, no começo do século XX, né, falta ainda uma agenda ética capaz de transformar o sistema político eleitoral e o comportamento partidário. Ou seja, muitas pessoas votam, mas falta ainda uma agenda ética, ou seja, uma reflexão, né, social de ordem moral capaz de transformar o sistema político eleitoral e o comportamento partidário. Ou seja, essas pessoas não entendem ainda o que significa republicanismo, o que significa democracia, porque no Brasil, historicamente, esse regime de poder, né, ele foi construído com base nessas relações aqui, que são relações que justamente invertem, né, os valores da relação democrática de poder. Tudo bem? E a última informação, a corrupção corre o risco de se tornar endêmica, está associada tanto ao maltrato do dinheiro público, né, corrupção, como ao descontrole das políticas governamentais, falta de preparo, tudo bem? Falta de planejamento, né, falta de planejamento. Então essas são as informações colocadas no primeiro parágrafo do primeiro texto motivador. Então, ó, percebam que qual é o método para fazer uma boa leitura de um texto motivador? Primeiro nós lemos o tema, né? Depois de que nós lemos o tema, nós lemos pausadamente o primeiro parágrafo, entendemos quais são os conceitos principais que estão sendo colocados aqui e relacionamos esses conceitos principais com a leitura do tema, tudo bem? Então, todas essas reflexões que eu fiz aqui agora, de ordem sociológica, de ordem histórica, né, inclusive de ordem linguística, né, analisando o conceito mesmo dessas palavrinhas, são análises que estão relacionadas a associar o texto motivador com o tema. Tudo bem? Então, isso são relações de sentido que vocês devem fazer. Peguem esse costume, né? Tratem isso como um método, né? Um procedimento de leitura de proposta. Lá, pegou a proposta de redação, lê o tema, identifica os conceitos centrais que estão sendo colocados no tema, vai para a leitura dos textos motivadores. Leu o primeiro texto motivador, analisa esses conceitos que estão sendo apresentados durante o texto motivador e relacione esses conceitos com a leitura do tema. Então, ó, a impunidade, ela está sendo abordada aqui, né, nesse texto aqui, ó. Então, como é que a impunidade se relaciona com tudo isso aqui que está acontecendo? É bastante óbvio, não é? Mas vamos terminar aqui a leitura do texto. Ó. O Brasil
abriu-se ao século XXI com uma certeza: a consolidação da democracia é o nosso maior legado para as próximas gerações. Ou seja, a democracia ainda não está consolidada. Mas não existe um regime político de democracia plena. Ela é sempre um conceito que se movimenta constantemente e que permite ampliação, desenvolvimento e correção de rota. Ou seja, nada está pronto e inacabado. Nada está pronto e acabado. As coisas são, repito, nada está pronto e acabado. As coisas estão sempre inacabadas e é sempre possível o quê? Correção de rota. É sempre possível corrigir erros que aparecem. Se o país deseja começar uma nova história, contemporânea das democracias modernas que espalham pelo mundo, o presente é o seu principal desafio. Por qual caminho seguirá o Brasil daqui por diante? Com qual agenda os brasileiros vão enfrentar o futuro? Então, o que a Lilia Morix Schwartz e a Heloísa, né, estão falando aqui nesse livro, que é um ótimo livro, né, Brasil, uma biografia, recomendo bastante mesmo para quem quer explorar essas questões de ordem histórica, sociológica, antropológica, filosófica, inclusive, né. O que essas autores estão propondo a nós aqui é que o século XXI, no Brasil, no âmbito político, sociológico, sobretudo, é uma época que se apresenta com um grande desafio, e esse desafio é a consolidação da democracia. E essa democracia ainda não está consolidada em razão de que nossa comunidade política, como as autores mesmos colocam, são fundadas num déficit republicano, ou seja, res pública, né, que seria o governo do povo para o povo, é algo completamente distorcido no Brasil, porque foi fundado, né, em relações que são antidemocráticas, que são relações patrimonialistas e clientelistas. Em razão dessa raiz, né, histórica, política do Brasil, as pessoas se comportam como eleitores, mas sem uma consciência política, né, que torne esse comportamento eleitoral algo eficaz do ponto de vista da transformação, né, do sistema que está colocado. Tudo bem? Então, essa é a primeira reflexão do texto motivador número 1. Né? Então, nós lemos o texto motivador número 1, aí agora nós pensamos assim, ó. Qual é essa relação do texto motivador número 1 com o tema? O tema apresenta a seguinte proposição: de que maneiras a impunidade afeta a democracia? Então, ó, o texto motivador trouxe uma série de questões que prejudicam a democracia, né? Então, o tema diz: a impunidade afeta a democracia. O texto motivador número 1 apresentou vários meios, né, pelos quais a democracia é impactada. Então, ó, patrimonialismo, clientelismo, maltrato do dinheiro público, né, descontrole de políticas governamentais, o que mais aqui, ó? Desigualdade, gap social. Então, a impunidade está relacionada com tudo isso aqui, não é? As pessoas fazem relações patrimonialistas e clientelistas, maltratam o dinheiro público, descontrolam as políticas governamentais e ficam impunes. É ou não é? Então, essa é a reflexão que tem que acontecer aqui nesse momento do texto motivador número 1. Tudo bem? Então, vamos aqui adiante, né? Texto motivador número 2. Então, só para ratificar, o texto motivador número 1 colocou a nós uma ideia de que a democracia é impactada por vários aspectos relacionados à raiz política, né, da comunidade brasileira, a raiz republicana da comunidade política brasileira. Tudo bem? Então, para entender o que está de errado no momento atual, é necessário uma visão histórica para entender quais são essas variáveis, né, relacionadas ao patrimonialismo, ao clientelismo e assim sucessivamente. E o texto número 2. A corrupção no Brasil já é patrimônio nacional tombado pelo IPHAN, e a picaretagem e a roubalheira já virou jurisprudência. Então, um texto, uma charge de caráter cômico, né, relacionando a corrupção como um patrimônio nacional, né, tombado pelo IPHAN, ou seja, a corrupção ela é algo essencialmente brasileiro, é isso que significa ser patrimônio nacional, é algo que é essencialmente brasileiro, né? Como um patrimônio ecológico, por exemplo, né? A Amazônia é algo essencialmente brasileiro, por isso é considerado patrimônio cultural tombado, né? Por isso
cidades históricas são consideradas patrimônios nacionais, né? Então, aqui o texto brinca com essa questão do que é reconhecido como brasileiro de fato, o que é reconhecido como cultura brasileira de fato, né? A corrupção já seria algo intrinsecamente brasileiro, ou seja, algo que está ligado à própria ideia de que foi construído o Brasil dessa forma, algo que está na fundação, né, no sentido de que é o alicerce da comunidade brasileira, a corrupção, tudo bem? E a picaretagem e a roubalheira já virou jurisprudência. Ou seja, a jurisprudência uma, ela é um acervo de decisões judiciais, né? E aí, com base nesse acervo de decisões judiciais, novas decisões judiciais são geradas, né? É basicamente o juiz que consulta o fichamento dos outros juízes para saber como ele deve se posicionar em relação a um caso específico ou a outro caso. Então, se a corrupção já é patrimônio nacional e a picaretagem e a roubalheira são jurisprudência, então isso significa que a própria noção de política, né, no Brasil, ela é alicerçada sobre esses conceitos, né, alicerçada em cima desses conceitos de picaretagem, roubalheira e corrupção. Então, isso aqui tudo também está relacionado com o tema, no sentido de que tudo isso aqui está ligado ao âmbito da impunidade. E isso aqui afeta a democracia. Tudo bem? Essa é a reflexão, então, do texto número 2. Então, perceberam que o texto número 2 e o texto número 1, eles meio que andam de ladinho ali, né? Eles estão caminhando no mesmo sentido, digamos assim. O texto número 1 e o texto número 2, eles apresentam uma reflexão bem semelhante, né, em relação ao tema. Texto 3. Descaso e impunidade são as causas de tantos desastres no país, apontam especialistas. Então, descaso e impunidade. Então, essa palavrinha apareceu no tema. Isso aqui não pode passar despercebido de forma alguma. Se um conceito que está no tema aparece a nós na proposta, isso é um indicativo muito forte de que esse texto aqui ele deve ser levado em conta extremamente, tudo bem? Então, descaso e impunidade são as causas de tantos desastres no país, apontam especialistas. A catástrofe de Brumadinho, seguida do incêndio do Ninho do Urubu, 2 acidentes inevitáveis e que ecoam outros desastres brasileiros recentes, têm razões bem claras, segundo peritos. Então, eu trouxe a questão da catástrofe de Brumadinho, o incêndio no Ninho do Urubu, né, que até hoje a direção do Flamengo se recusa a pagar as indenizações, lamentável. 2 incidentes, tem razões bem claras. Vejamos quais são essas razões. Então, no passado, o Brasil viu a devastação do Museu Nacional em um incêndio, né? O desabamento de um edifício de 24 andares no centro de São Paulo, que era um edifício que estava sendo utilizado pelo MTST, inclusive, e a queda de 2 viadutos, um deles em São Paulo e outro no Distrito Federal. Era tragédia e desastre para ninguém colocar defeito, mas veio 2019 e o ritmo acelerou. No começo de fevereiro, o Brasil já acumulava o catastrófico rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, né, para somar-se à da Mariana, um incêndio que matou 10 adolescentes no centro de treinamento do Flamengo e as 7 mortes provocadas por causa de um temporal no Rio de Janeiro, também responsável por levar abaixo parte de uma ciclovia. Ou seja, não falta desastre. Parece uma versão moderna das 10 pragas do Egito, mas sem a parte da punição divina, porque é algo em comum a todos esses eventos. Eles não foram infligidos pela ação de forças naturais ou sobrenaturais. Foram causados, ao que tudo indica, por pessoas e instituições que não fizeram o que deveriam ter feito. Faltaram medidas elementares de prevenção. Então, esse texto, que traz aí o conceito de impunidade, esse texto ele coloca a questão da responsabilidade. Né? Os 2 primeiros textos, eles são textos que apontam críticas em relação à concepção, né, da política e do regime democrático, né, e da república, né, como um sistema político no Brasil. Agora, esse texto ele já parte um pouco mais para a esfera da responsabilidade social, tudo bem? Então, existe a crítica, que é feita pelo texto 1 e pelo texto 2. O texto 3 traz uma perspectiva de que essas coisas são consideradas acidentes ou desastres, de fato, não são acidentes ou desastres, são frutos de uma não responsabilidade, né, que não foi levada a sério. Fruto de uma responsabilidade que não foi levada a sério, né? Fica melhor assim.
Então, se essas pessoas e instituições tivessem feito o que deveriam ter feito, muito provavelmente não teria acontecido esse tanto de mazelas, esse tanto de miséria social. Então, isso é a informação que está sendo colocada pelo texto motivador número 3. Então, perceba que, embora um pouco diferente, caminha na mesma direção, não é? O texto 1, 2 e 3, eles apontam uma... Eles seguem numa direção bastante complementar, né? Há uma relação de complementaridade entre o texto 1, o texto 2 e o texto 3. São textos que estão apontando na direção de que há coisas erradas com o Brasil, principalmente no aspecto histórico da concepção do regime democrático brasileiro, né? E o texto 3, mais especificamente, aponta a questão da responsabilidade social. Mas todos os textos eles estão indo na mesma direção. Percebe que eles estão indo na mesma direção? Eles não estão sendo divergentes na questão da impunidade afetar a democracia. Então, todos os textos eles se posicionam em relação ao tema da mesma forma. Eles estão concordando que a impunidade afeta a democracia e, mais especificamente, estão apontando que há uma questão de responsabilidade social que não é levada a sério, né, no Estado brasileiro, pelo Estado brasileiro. Falta o quê? Medidas elementares de prevenção. Então, quando o texto aponta essa informação aqui, faltam medidas elementares de prevenção. Então, o seu olhar de candidato, né, o seu olhar de estudante, de quem vai fazer uma redação efetivamente, né, para o Enem, principalmente, cobra proposta de intervenção, seu olhar tem que bater nessa oração aqui e pensar, nossa, eu posso falar alguma coisa sobre isso na proposta de intervenção. O texto está trazendo um conceito que está sendo colocado no tema, né, impunidade, e traz aqui ao final do texto algo que falta. Então, se o texto está falando que existe um lado da responsabilidade do Estado que não está sendo levado a sério, e diz que falta medidas elementares de prevenção, então você já pensa, eu posso solucionar esse problema que eu vou apontar no meu texto por meio de medidas de prevenção. Então, a sua proposta de intervenção, nesse caso, ele pode estar relacionada com medidas de prevenção, né, da impunidade, por exemplo, né, medidas de prevenção para que não aconteçam desastres, para que não aconteçam esse tipo de mazela social. Tá bem? Então fique ligado aí, esse tipo de conceito aqui, quando um texto fala, falta isso ou falta aquilo, né? Isso se está faltando isso, então isso é parte do problema. Então eu vou fazer uma proposta de intervenção que relacione essa questão da medida de prevenção. É um bom pensamento. E o texto 4? Impunidade ameaça a democracia. Impunidade de novo. Alerta a relatora da ONU. Especialista pede reação popular para garantir fim de impunidade diante mortes e revela que denunciou em apenas um ano que aconteceram cerca de 160 execuções no Brasil. Então, não estava falando que a impunidade ameaça a democracia? Mas tem gente que está executando as outras pessoas, então essas pessoas que estão morrendo não estão saindo impunes, né? Percebe? É uma reflexão que tem que vir aí à sua cabeça. Essas reflexões, elas são reflexões que acontecem à medida que a prática da leitura ela é algo cotidiano. Então, é aquela velha história, não tem como fazer uma boa redação, não tem como elaborar uma interpretação de texto satisfatório se a prática da leitura não faz parte da sua vida. Tá? A redação ela não é algo a ser tratado de forma leviana, no sentido de que você reserva um tempo para estudar a redação e isso basta, né? Como matemática ou outras disciplinas, por exemplo. Né? Não estou desmerecendo nem nada, não estou longe de desmerecer os outros conteúdos. É só o que eu quero dizer é que a prática da leitura, assim como a prática do cálculo para a matemática, ela é essencial para que você consiga fazer uma interpretação de texto satisfatória, tudo bem? Para que você consiga fazer uma interpretação de texto satisfatória. Se você aprende um conteúdo em sala de aula e não põe ele em prática na sua vida, fica mais difícil, fica artificial. Você terá mais dificuldade, você pode até conseguir, mas você terá mais dificuldade, gastará mais tempo fazendo essa atividade. Se você tem o hábito da leitura, essas reflexões elas vêm a todo momento. Então,
digressei, né? Vamos lá. Vamos ler aqui esse texto do motivador número 4. A luta contra a impunidade precisa ser uma prioridade. Ela exige compromissos políticos para além das divisões partidárias. Todos os membros do governo e de partidos políticos devem lidar com a luta contra a impunidade como uma questão de interesse nacional. Então, olha os verbos que esse texto aqui está utilizando. Todos os membros do governo e tal devem lidar. Ou seja, não é isso que acontece, né, hoje em dia e tal, mas é algo que deve ser colocado, né, como uma meta, né, devem lidar, né, então eles deveriam fazer isso, né. A luta contra a impunidade precisa ser uma prioridade. Esse é o tipo de linguagem que você precisa evitar no seu texto. Bem, você só usa esse tipo de afirmativo aqui na proposta de intervenção, tá bom? Esse tipo de escolha lexical aqui, devem lidar, precisa ser, é algo chamado de argumentação propositiva, né? No seu texto, você não deve propor soluções senão na proposta de intervenção, tá? Então, não evitem escrever dessa forma, né? Ao invés de dizer, por exemplo, a luta contra a impunidade precisa ser uma prioridade, né? Opte por uma afirmação, né? Diga que a luta contra a impunidade não é uma prioridade para o Brasil contemporâneo, em razão de que se percebe com base nisso, nisso e naquilo e tal. E aí, lá no propósito de intervenção, você traz essa questão da proposição, tudo bem? Então, quais são essas informações que estão sendo colocadas aqui para nós, né, no texto motivador número 4? Ó. A luta contra a impunidade precisa ser uma prioridade, ou seja, ela não é ainda. Tem que ter compromisso político, para além das divisões partidárias. Então, já tem uma crítica aqui ao sistema partidário. Todos os membros do governo e de partidos devem lidar contra a impunidade como uma questão de interesse nacional, ou seja, a luta contra a impunidade ela tem que ser algo que vai transcender as disputas partidárias, tudo bem? Então, uma crítica ao sistema partidário está sendo trazida aqui pelo texto motivador número 4, e isso coloca o texto motivador número 4 na mesma direção argumentativa dos textos 1, 2 e 3. Então, até agora, todos os textos eles estão indo na mesma direção de apontar críticas em relação ao regime democrático brasileiro, né? O texto número 3 traz a questão da responsabilidade, o texto número 4 traz a questão da crítica ao sistema partidário. Trata-se de uma questão de segurança nacional. A impunidade mina e ameaça a segurança da democracia e as instituições democráticas. Então, de que maneiras a impunidade afeta a democracia? A impunidade mina e ameaça a segurança da democracia e as instituições democráticas. Percebe? Tem que ler o texto motivador pensando no tema. É prova de maturidade e de profissionalismo da polícia quando ela mesma está disposta a anunciar decisões duras contra a força policial. Então, ó, esse texto aqui ele traz uma questão de comboios de execução, nós podemos dizer assim, né, que acontecem em vários lugares, né? A Rotan aqui no estado de Goiás já foi famosa durante um tempo por promover, né, esquadrões de execução. Então, isso é algo que acontece. O texto está dizendo aqui que essa polícia que fica impune, ela também é uma ameaça à democracia, né? E é uma prova de maturidade e profissionalismo da polícia quando ela está disposta a anunciar decisões duras contra a força policial. Assim como o Congresso, quando assume pautas, por exemplo, de redução do salário dos políticos, de aumento da fiscalização, né, das propostas, por exemplo, né? Enfim, é um texto que está indo na mesma direção do texto anterior. Texto número 5 e último texto diz o seguinte, ó. Sim, chegamos a 800 mil presos no sistema prisional brasileiro. Aí seu cérebro já tem que pensar imediatamente. Ué, se tem quase 1 milhão de pessoas no sistema prisional brasileiro, então como assim existe impunidade? Não é? Porque a impunidade afeta a democracia. Então os textos estão falando de impunidade, falta de responsabilidade social do Estado, mas existe, né, 800 mil presos no sistema prisional brasileiro. Então é uma informação um pouco destoante, né? Então parece que esse texto aqui está indo na direção contrária aos outros textos motivadores, né? Vamos ver aqui. Segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o país atingiu há 2 semanas o total de 800 mil presos no sistema carcerário, considerando os indivíduos condenados e os que ainda aguardam julgamento, aproximadamente 42%. Então,
quase metade, né, das pessoas que estão presas atualmente no Brasil são pessoas que nem sequer foram julgadas. Então, é bem complicado, né? Conforme as pesquisas realizadas pelo Infopen no sistema prisional brasileiro, os jovens compõem a maior porcentagem dos presos atualmente. E realizando uma análise com recorte racial, observa-se que a maioria dos indivíduos presos são negros, com baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade, o que demonstra claramente a seletividade do sistema penal. Então, ó, parece que não está indo tão contra assim, né? Então vejamos, ó, a seletividade penal impacta diretamente na tentativa de ressocialização desses indivíduos do sistema prisional. Tentativa, pois os dados já demonstraram que a busca efetiva pela reinserção no mercado de trabalho e na sociedade após as práticas delitivas é demasiado difícil para os egressos do sistema prisional, não só pelo preconceito, mas primordialmente pela estigmatização dos egressos do sistema prisional. Essas questões ensejam a discussão sobre a ineficácia e falência do sistema prisional, o que dificilmente cumpre sua função social de ressocialização dos egressos do sistema penal. Então, ó, esse texto ele aparentemente traz uma informação que discorda, mas quando ele traz essa informação sob a ótica da seletividade do sistema penal, ele vai na mesma direção dos textos que estão sendo colocados anteriormente, porque os textos eles estão indo na direção de crítica ao regime democrático brasileiro. Essa crítica tem uma base histórica, essa crítica tem uma base na questão da negligência do Estado, de não cumprir a responsabilidade, né, por medidas para implementar medidas de prevenção. Esse texto ele traz uma questão relacionada à seletividade, ou seja, algumas pessoas são punidas, outras não são punidas. Então, o Estado ele deixa de fazer muita coisa, mas ele nem sempre é punido. Agora, existem pessoas que estão sendo punidas e que nem foram julgadas. Nem foram julgadas. Né? Então, perceba que eu não estou fazendo julgamento moral aqui. Tá? Na hora de analisar a proposta, não cabe a nós, né, a fazer julgamento moral em relação à proposta. Eu concordo, eu discordo, eu acho que tem que estar preso mesmo, eu não acho que tem que estar preso. Não é hora para isso. Se você entrar por esse raciocínio, você vai se dar mal. Tudo bem? Analisar a proposta é analisar a proposta objetivamente. Você vai ler o que está escrito na proposta, relacionar isso que está escrito com o tema, para elaborar o seu argumento. Então, a hora de discordar ou concordar da proposta não é essa, é em outro momento. Tudo bem? Durante a leitura da proposta, você só interpreta o que está sendo colocado. Tá? Então, aqui, ó. A maioria dos indivíduos são negros, com baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade. Então, se nós vamos aqui à foto, vocês podem perceber que eu só identifiquei essa pessoa branca aqui, ó. Só essa, né? Não tô vendo mais ninguém, não. Seja branco mesmo, né? O resto é pardo, negro. Então, a própria foto contribui, né? Para essa informação que está sendo colocada, né? Então, qual é a reflexão que nós tiramos aqui dessa proposta, depois de toda essa leitura, né? De que maneiras a impunidade afeta a democracia? Existe uma questão, né, aqui relacionada a o fato de que as pessoas mais pobres, com menor escolaridade, né, e negras são punidas de fato, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão numa posição de poder, que teriam a possibilidade de desenvolver medidas de prevenção, né, e de corrigir as rotas que foram tomadas no caminho errado, né, no regime democrático brasileiro, essas pessoas elas são de fato impunes, né, elas saem impunes dessa situação. Então, pensar de que maneiras a impunidade afeta a democracia é pensar, sobretudo, na questão, né, da corrupção, né, do sistema democrático. E aí a corrupção tem a ver tanto com a questão do teor histórico, digamos assim, do regime democrático brasileiro, que foi aquele argumento apontado pelo texto número 1, né, da questão do patrimonialismo, do clientelismo, do déficit republicano. Isso tudo está relacionado com a questão da corrupção, né, que está sendo corroborado no texto 2, né, na charge lá. O texto 3 está apontando a questão da responsabilidade, né, que o texto 4 também traz essa questão da responsabilidade. E o texto 5 fala da
punição seletiva, tudo bem? Da punição seletiva. Então, ó, nós temos aí 4 textos que falam sobre a questão da corrupção, cada um de um modo, e um texto que fala sobre a seletividade penal, né? O texto 3 e o texto 4 também abordam essa questão da seletividade, mas em menor grau, tudo bem? Então, vejamos aqui agora, após essa reflexão, né, após essa reflexão sobre a proposta, sobre a leitura do tema, então nós vamos aqui montar o nosso primeiro parágrafo. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro parágrafo da nossa redação. Vou chegar para baixo aqui. Tá, então, ó, primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo ele tem que ter 3 coisas. Uma contextualização, né? E aí depende se ele vai ser um projeto formal ou um projeto informal, tudo bem? Mas de todo modo tem que ter uma contextualização inicial. Essa contextualização inicial, ela é um argumento propriamente dito. Ela pode ser feita por alguns mecanismos argumentativos. Então eu vou deixar essa informação de molho aqui, tudo bem? Vamos falar primeiro do projeto de texto, que é o nosso objetivo hoje. Se o projeto for associativo, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma tese, vou colocar em caps lock aqui, ó, tese mais percurso 1 mais percurso 2. Tudo bem? Se isso aqui for associativo. Se for associativo. Se não for associativo, ou seja, se for dialético, eu vou fazer contratese mais tese. Contratese mais tese. De todo jeito tem tese, vocês estão vendo? Então, como é que eu sei se vai ser dialético ou se vai ser associativo? Para o texto ser dialético, é preciso que eu identifique entre os textos motivadores uma perspectiva divergente em relação ao tema. Tudo bem? Uma perspectiva divergente. Tudo bem? Então, como esse texto aqui ele apresenta uma perspectiva, como o último texto, né, da seletividade penal, ele apresenta uma perspectiva divergente, eu poderia pensar em termos de projeto dialético, mas visivelmente essa proposta ela caminha no sentido de um projeto associativo, porque mesmo o texto que aparentemente seria divergente é um texto que apresenta a questão da seletividade penal. Então, a seletividade penal seria uma coisa que afeta a democracia, assim como a corrupção. Então, perceba que há duas possibilidades de coisas que afetam a democracia, que estão relacionadas à impunidade, que é, primeiro, a corrupção, que está relacionada à impunidade, e a seletividade penal, que está relacionada à impunidade, porque algumas pessoas são punidas e outras não. Então, eu poderia fazer esse projeto associativo, ó, vou colocar aqui, ó, primeiro parágrafo, associativo. Então, ó, a tese, né, poderia ser a seguinte, ó, de que maneiras a impunidade afeta a democracia? Então, a tese não falou nada do Brasil, mas é sempre bom colocar, ó, porque todos os textos falam do Brasil, percebe? Então, ó, no Brasil contemporâneo, a impunidade, vou colocar um sinônimo aqui de afeta, né? Um sinônimo não perfeito, mas que dá a mesma impressão. A impunidade solapar é algo relacionado à corrosão, tudo bem? A impunidade corrói, a impunidade destrói, né, a democracia. Essa é a minha tese. Agora, o pensamento associativo ele parte de uma tese, depois essa tese vai ser colocada em relação a um percurso e outro percurso. Então, 2 percursos. Entre a tese e esses 2 percursos é necessário que haja uma relação de causa e consequência. Como assim? Perceba. Primeiro eu vou pensar o seguinte. Por que a impunidade afeta a democracia? Não é minha tese, ó? No Brasil contemporâneo, a impunidade solapa a democracia. Aí eu paro e pergunto a mim mesmo, por que a impunidade solapa a democracia? Bom, a resposta dessa pergunta são de fato os 2 percursos analíticos, né? Então, a impunidade afeta a democracia porque a democracia pressupõe
né, que haja uma igualdade, né, de condições para as pessoas, né, uma igualdade de julgamento, né, digamos assim. Então, a impunidade afeta a democracia em razão de que a impunidade fomenta a corrupção e a seletividade penal. E a seletividade penal e a corrupção são coisas que afetam a democracia. Então, seletividade penal, né? Vou colocar aqui, ó, percurso 1, percurso analítico 1, né? Vou colocar aqui, ó, corrupção e percurso analítico 2, seletividade penal. Essa é a ideia. Da onde eu tirei isso aqui, ó? Da onde eu tirei esses dois percursos analíticos? Dos textos motivadores. Então, a leitura dos textos motivadores é feita para entender esse projeto aqui, ó. Esse aqui é o projeto associativo. Eu tenho uma tese, e essa tese se justifica com base na existência desses dois percursos analíticos. Então, elaborar um projeto associativo é pensar, eu tenho uma tese e eu tenho dois argumentos que justificam a existência da problemática apresentada pela tese. Ó, percebam um raciocínio. Eu tenho uma tese, essa tese apresenta uma problemática. Qual é a problemática? Nesse caso a impunidade afeta a democracia. Então eu preciso de dois argumentos, que eu vou chamar de percursos analíticos, que justifiquem a existência da problemática apresentada pela tese. Ou seja, eu preciso de dois argumentos que justifiquem o fato de que a impunidade afeta a democracia. Como eu posso justificar o fato de que a impunidade afeta a democracia? Bom, eu posso justificar isso com base na questão da corrupção, porque a corrupção é um exemplo de impunidade e a corrupção afeta a democracia. E eu posso justificar isso com base na questão da seletividade penal, que são as duas coisas que são trabalhadas ali, né, de maneira mais explícita nos textos motivadores, tudo bem? Então, para eu construir esse parágrafo, né, eu começaria esse parágrafo, né, depois nós falamos sobre a contextualização. Primeiro vamos definir o projeto de texto. Eu vou construir esse parágrafo da seguinte forma. No Brasil contemporâneo, a democracia é solapada pela impunidade. Haja vista que, aí esse haja vista que é um mecanismo de causa e consequência, que eu vou inclusive deixar aqui em vermelho, tudo bem? Vou aqui inclusive deixar em vermelho. Haja vista que a corrupção, né? Aí agora eu vou tirar do vermelhinho aqui. Haja vista que a corrupção e a seletividade penal, ainda ficou negrito aqui. Haja vista que a corrupção e a seletividade penal são Aí eu preciso fazer o seguinte, ó. Percebam aqui o raciocínio. Eu fiz uma tese, aí agora, depois dessa tese, eu coloquei uma conjunção causal que vai fazer a relação entre a tese e as duas justificativas, que são os percursos analíticos. Então, eu preciso escrever o percurso analítico de uma forma que fique evidente que esses percursos analíticos são o que me permite pensar de fato no que a tese está colocando. Tudo bem? Então, vamos elaborar isso. Ó. No Brasil contemporâneo, né, uma vírgulazinha aqui, a democracia é solapada pela impunidade. Haja vista que a seletividade penal e a corrupção são práticas que evidenciam essa relação. Ó, não ficou muito bom, tudo bem? Não ficou muito bom, não gostei muito desse primeiro parágrafo. Então, eu vou mudar esse primeiro parágrafo de alguma forma aqui, ó. Mas as informações já estão colocadas. Agora é uma questão de lapidar esse primeiro parágrafo. No Brasil contemporâneo, há uma relação prejudicial entre
democracia e impunidade. Haja vista que a corrupção e a seletividade penal são práticas que evidenciam vou colocar assim, ó. Haja vista que a corrupção e a seletividade penal são ou então eu posso colocar ainda assim, ó. Haja vista que existem corrupção e seletividade penal. Fica melhor assim, tudo bem? Então aqui, ó, é como você vai ficar tranquilo consigo mesmo, de acordo com as suas escolhas lexicais, de acordo com o seu estilo de escrita, tudo bem? De acordo com a mensagem que você quer passar. O que é o mais importante aqui, ó, para definir o projeto de texto? O mais importante é você escolher o argumento que está sendo colocado na proposta e fazer essa relação de que os dois percursos que eu vou apontar aqui, ó, de laranja, né, tem esse e tem esse. Esses dois percursos, eles são causas dessa relação aqui, ó. Então, ó, eu só posso dizer que há uma relação prejudicial entre democracia e impunidade porque existe corrupção e seletividade penal. Percebe que existe corrupção e seletividade penal? Em razão disso, eu posso dizer que existe uma relação prejudicial entre democracia e impunidade, porque tanto a corrupção quanto a seletividade penal são práticas, né, que decorrem da questão da impunidade. Percebe o raciocínio? O raciocínio é esse. Então, o projeto associativo, né, ele tem esse caráter, né, esse aspecto, digamos assim, de uma tese, né, que eu vou colocar aqui minha tese de verde, tudo bem? Então, ó, a tese aqui, ó, de verde, né? Então, ó, a tese, depois existe uma conjunção causal, que é justamente a conjunção que mostra a relação de causa e consequência que existe no percurso, no projeto associativo. Depois, existe essa outra conjunção aqui também, que é a outra conjunção que marca o projeto associativo. Essa conjunção aqui significa que os textos motivadores, eles são complementares, eles não são contraditórios, eles não apresentam informações divergentes, eles estão indo no mesmo caminho. Então, esse parágrafo, ele diz para o examinador que você interpretou a proposta de redação segundo um projeto associativo, ou seja, você entendeu a proposta de redação como uma proposta que te apresenta uma problemática central, que é a tese, e argumentos que te possibilitam explorar essa problemática central. Esses argumentos são o percurso 1 e o percurso 2, tudo bem? Então, ó, poderia pensar em outros percursos aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Né? Por exemplo, eu poderia dizer que os dois percursos seriam, por exemplo, práticas patrimonialistas e clientelistas. Isso resultaria no que eu costumo chamar de percurso exemplificativo. Por que percurso exemplificativo? Porque tanto o patrimonialismo quanto o clientelismo são práticas que estão relacionadas à corrupção. Tudo bem? São práticas que estão relacionadas à corrupção. Então, gostaria de que vocês entendessem os percursos dessa forma, né? Eu já falei sobre isso em algumas aulinhas. Pensem na teoria dos conjuntos, né? Existe um conjunto grandão. Esse conjunto grandão é o conjunto da corrupção. Dentro do conjunto da corrupção, eu posso apontar uma parte que é o patrimonialismo, outra parte que é o clientelismo, eu posso apontar outra parte que é a falta de responsabilidade do Estado, né? Tudo isso pode ser apontado dentro da corrupção. Então, é mais conveniente e é mais forte, né, argumentativamente, apontar no percurso analítico, ou seja, lá na introdução, um argumento que seja mais geral, que seja mais amplo. Depois que você aponta esse argumento amplo, você pode especificar na argumentação. Então, é melhor eu colocar aqui corrupção e seletividade penal, porque são argumentos amplos e lá nos parágrafos de argumentação eu posso especificar
um argumento ou outro, né? Tudo bem? Então, esse aqui, ó, seria o primeiro parágrafo. Então, né, tem a contextualização ainda, mas eu falarei sobre a contextualização num outro momento, né, quando nós falarmos sobre mecanismos argumentativos. Então, imaginemos aqui agora o primeiro parágrafo, né, dessa dissertação que é projeto associativo. O primeiro parágrafo argumentativo, ele tem que falar sobre o percurso analítico número 1. Tudo bem? O percurso analítico número 1 é sobre a corrupção. Então é sobre isso que o meu parágrafo argumentativo número 1 tem que falar. Só sobre isso. Por isso que é importante delimitar o projeto de texto já no começo da redação. Porque aí você sabe exatamente o que você deve falar em cada momento do texto. Bem, em cada momento do texto você fala sobre uma coisa específica. Peço desculpas aí, os cachorros começaram a latir. Toda vez que toca a campainha, os cachorros latem, que é uma beleza. Então, ó, primeiro parágrafo argumentativo vai falar sobre corrupção. Então, eu posso começar esse parágrafo dizendo o seguinte: a corrupção é uma prática política brasileira que ameaça a democracia. A corrupção é uma prática política brasileira que ameaça a democracia. Veja só. E aí depois todo o meu parágrafo argumentativo falará sobre esse tópico frasal aqui. Então, ó, um outro conceito aí, tópico frasal. Esse tópico frasal aqui é o início do parágrafo argumentativo. É sobre isso que o parágrafo argumentativo vai falar. Por isso é importante delimitar o projeto de texto no primeiro parágrafo. Porque aí você sabe que no segundo parágrafo você vai falar sobre o primeiro percurso, no terceiro parágrafo você fala sobre o outro percurso. Então, ó, aí eu vou fazer esse parágrafo depois num outro momento, né, sobre quando a gente falar sobre argumentação. Então, agora imagine o começo do segundo parágrafo da argumentação, o começo do terceiro parágrafo do texto, né, seletividade penal. Vamos falar sobre a seletividade penal. Então, eu posso começar esse terceiro parágrafo da seguinte forma: ademais, né, ou ainda, além disso, a seletividade penal também degrada a democracia. Por que além disso? Porque além disso. Esse além disso aqui, ó, é esse e aqui, ó. É isso que marca o projeto de texto. Então, se eu apontei lá na introdução que essa razão e essa razão são a justificativa dessa tese aqui, nos parágrafos de argumentação eu indico que essa razão aqui mais essa razão aqui. Percebe o raciocínio? Então, ó, primeiro parágrafo de argumentação falo sobre o primeiro percurso. Segundo parágrafo de argumentação eu falo sobre o segundo percurso. Tudo bem? Esse seria o modelo do projeto associativo. E um possível projeto, né? Vou colocar aqui, ó. Agora, o primeiro parágrafo, projeto dialético, né? Como nós faríamos isso? Lembrando, novamente, que o projeto dialético não é o projeto indicado para essa proposta, mas vocês verão aqui que se nós forçarmos a barra um pouco, até sai o projeto. Então, ó, contratese. Vou colocar aqui, ó. Posso dizer assim, ó. Embora a impunidade seja uma realidade no Brasil, aí depois eu coloco a tese. Existe a seletividade penal também degrada a democracia brasileira.
Não fica tão bom porque, de fato, o que a proposta pede, nesse caso, seria um projeto associativo. Mas dá para fazer assim também. Dá para fazer assim também. Não é indicado, né? O projeto associativo é mais indicado. Mas eu estou fazendo dessa forma aqui só para vocês verem como seria a estrutura, né, de um projeto dialético. Então, se nós colocarmos isso no texto de forma corrida, né, ficaria assim, ó. Embora a impunidade seja uma realidade no Brasil, a seletividade penal degrada a democracia brasileira. Então perceba que não ficou uma contraposição de ideias de forma correta, né? Porque esse embora aqui, ó, não está sendo muito bem utilizado, porque isso aqui é uma concessão, né? Uma concessão. Então, esse embora, né? Ele tem que apresentar uma imagem, uma mensagem que seja um pouquinho contraditória com isso aqui, né? Então eu posso te colocar assim, ó. Embora a impunidade conviva com a República no Brasil, conviva com a República Brasileira, a seletividade penal degrada a democracia. Aí ficaria um pouco melhor, né? Aí, ó, no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo esse aqui seria então a informação central do primeiro parágrafo do projeto dialético, né? Então, essa contratese aqui, eu vou marcar ela de laranja. Então, tudo isso aqui seria a minha contratese. A minha tese, assim como no projeto associativo, eu vou marcar da cor verde. Tudo bem? Faltou esse azinho aqui, né, de cor laranja. Ficou claro agora, né? Embora a impunidade conviva com a República Brasileira, a seletividade penal degrada a democracia. Primeiro parágrafo de argumentação, eu vou, né? Primeiro parágrafo de argumentação, eu vou falar então sobre a contratese. Então eu já vou começar o primeiro parágrafo de argumentação dizendo assim, ó. Só para fazer uma paráfrasezinha, né? A República, o regime, ó, o sistema republicano brasileiro convive com a impunidade. Aí, nesse parágrafo argumentativo, eu vou usar as informações, por exemplo, do texto 1, do texto 2, do texto 3, né, que estão falando exatamente sobre esse caráter do déficit republicano, né, das críticas à democracia, da falta de responsabilidade do Estado. Tudo isso vai estar aqui no parágrafo argumentativo número 1, que é o segundo parágrafo do texto. Então, depois desse tópico frasal, vem agora o tópico frasal do parágrafo argumentativo número 2, que é o terceiro parágrafo do texto. Esse tópico frasal, ele vai falar sobre essa tese aqui, né? Então, ó, eu já coloco aqui, ó. Entretanto, a democracia brasileira é degradada pela seletividade penal. Esse entretanto aqui é a marca, né, que está sendo colocada de novo, foi colocada lá na introdução, uma conjunção concessiva. Agora aqui no terceiro parágrafo eu coloco a conjunção adversativa. Duas conjunções que marcam a relação de adversidade, a relação de contraposição. Lá no projeto associativo, a conjunção na verdade era um advérbio de adição, né? Um advérbio de adição, para marcar que existe a adição de dois percursos, né? Esse E aqui. Lá no projeto dialético, não. É uma adversativa para marcar que existe o quê? Uma contraposição entre dois percursos. Pegou a diferença? E aí eu falo, a democracia brasileira é degradada pela seletividade penal. Então, quando eu falo assim, o sistema republicano brasileiro convive com a impunidade. Entretanto, a democracia brasileira é degradada pela seletividade penal. Ainda assim, não ficou muito bom, porque o fato do sistema republicano brasileiro conviver com a impunidade não é algo relativamente ok, né?
que seja passível de sofrer uma contraposição com algo que é ruim, né? Então, perceba que essa proposta ela não quer um projeto dialético, tudo bem? Ela quer um projeto associativo. Essa proposta, a finalidade da proposta é o quê? Mostrar que existem razões que justificam a existência da impunidade como ameaça à democracia. Quais são essas duas justificativas? A corrupção, que é histórica no Brasil, e a seletividade penal, que é algo que decorre dessa prática corruptiva, né, no sistema político brasileiro. Então, dá para fazer um projeto associativo? Dá para forçar bastante a barra, um projeto dialético, perdão, dá para forçar bastante a barra e, de fato, elaborar um projeto dessa forma. Mas ele não ficará com um teor argumentativo tão forte quanto o projeto associativo. Tudo bem? Não ficará com um teor argumentativo tão forte. Então, é importante entender que os textos motivadores, eles te direcionam, né? Eles te apresentam a direção da argumentação. Tudo bem? Então, você argumentará em relação aos textos motivadores. Os textos motivadores, nessa proposta, apresentaram uma relação de complementaridade. Todos eles foram na mesma direção, apresentando críticas ao regime democrático, críticas ao republicanismo no Brasil, né? Apresentaram questões em relação a falta de responsabilidade, né, das instituições, das pessoas que ocupam as posições de poder, apresentaram a questão da seletividade penal, ou seja, tudo na mesma direção da crítica em relação ao que está colocado como uma democracia, como um sistema republicano no Brasil. Então, todos os textos motivadores, eles têm uma relação entre si de complementaridade, o que permite maior eficiência argumentativa por meio de um projeto associativo. Tudo bem? Por meio de um projeto associativo. Tudo bem, pessoas? Espero que tenha ficado claro isso que nós falamos, sobre o que nós falamos hoje, que esse era o objetivo, né, desse vídeo. Era entender a diferença entre esse projeto associativo e o projeto dialético. Então, só para nós fixarmos isso aqui, né, as últimas informações. Então, a tese, só para ratificar, é uma afirmação fundamental que é feita sobre o tema. Ó, o tema: impunidade afeta a democracia. Impunidade afeta democracia. De que maneiras? Ó, corrupção e seletividade penal. Projeto dialético, que não ficou muito bom porque não é o caso da proposta. Embora a impunidade seja uma realidade no Brasil, a seletividade penal degrada a democracia brasileira. Então, contratese vem para o segundo parágrafo do texto, e a tese vai para o terceiro parágrafo do texto. Fechou? Então, mais para frente, em uma outra oportunidade, nós falaremos mais sobre o projeto dialético, né, por meio de uma proposta que realmente enseja o projeto dialético, tudo bem? Por meio de uma proposta que realmente enseja o projeto dialético. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o modelinho do projeto associativo, né? Espero que vocês tenham gostado. Falo com vocês numa próxima oportunidade, né? Respeitem a quarentena, fiquem em casa. Nós da equipe do CFG vamos fazer o possível para que vocês não saiam prejudicados, para que vocês tenham acesso aos materiais, para que vocês consigam assistir às aulas, né? Caso vocês saibam de alguma colega que não tem acesso a essas ferramentas online, né, enviem a nós essa mensagem, essa informação, que nós possamos aí tentar de alguma forma fazer esse conteúdo chegar a essas pessoas, tudo bem? Vocês podem contar conosco, cada professor individualmente, com a direção, né? Esse momento aí é um momento bastante preocupante, que exige muita cautela, tudo bem? Vamos respeitar aí as direções do Ministério da Saúde, né? Usar as máscaras, ficar em casa, tudo isso, tá? Não é hora para delírios anti-ciência, delírios conspiracionistas, tudo bem? Não é hora para pensamentos aleatórios, né? Espero que vocês estejam bastante focados nessa questão. Aproveitem essa quarentena, quem pode, para estudar e ficar em casa, tá? Só saiam de casa se realmente for essencial mesmo. Tudo bem? Então fica aqui meu forte abraço, um beijão e até a próxima.